Supostamente, a Cosan estaria avaliando vender fatia que ela detém da Vale por conta de sua dívida alta, para reduzir o seu endividamento nesse momento de Selic alta. Selic alta e endividamento alto cobra muito caro ali nos resultados da empresa. A gente vai entender se isso pode fazer sentido, vamos entender o que está acontecendo. Inclusive, essa notícia mexeu um pouco ontem com as ações da Vale. As ações da Vale estavam a subir, depois dessa notícia ali, elas deram uma recuadinha, chegando a cair meio ponto percentual. Mas será que faz sentido? Vamos primeiro dar uma lida aqui na notícia e vamos aí aprofundando um pouco mais, vamos entrar em números, vamos ver com muita calma, né? Então a Bloomberg News noticiou que a empresa disse a investidores que todas as opções estão sobre a mesa para melhorar o seu balanço, incluindo a venda de parte ou toda a sua participação de 4,1% que ela detém na Vale. O grande ponto é que essa é uma notícia não oficial, ela foi dita por pessoas que pediram para ser não identificadas, e é aquilo, por ser uma notícia não oficial, pode ser que realmente onde a fumaça fogo seja verdade, pode ser totalmente fake, como pode ser, de repente, um grande de um exagero. De repente, ela quer vender uma fatiazinha pequena. Então, cabe a nós entendermos a situação da Cosan e realmente cravar se é verdade ou não, não tem como, né? E além disso, a Raízen, que é a joint venture da Cosan com a Shell, também está querendo vender as suas distribuição de combustível lá na Argentina. Nós também vamos falar um pouquinho disso, tá? E não há a menor sombra de dúvidas que nesse momento de Selic nas alturas, o pessoal vai cobrar demais aqui a Cosan por conta de sua dívida. Investidores estão céticos quanto à sua capacidade de investir de forma eficiente. Desde a decisão de outubro de 2022, fazer dívidas e comprar uma participação minoritária na Vale, que desde então perdeu o valor e proporcionou retornos considerados medíocres pelo BTG Pactual. Bom, primeiro ponto é que, assim, perder o valor é bem relativo, nós já vimos inúmeras vezes que a empresa fez ali proteções contra a queda, já vou comentar, e tem a questão aqui da BTG considerar os resultados medíocres. A BTG, ela ainda segue confiante na Cosan, ela acredita na capacidade de alocação de capital da Cosan ainda, mas eles fizeram duras críticas aqui com a aquisição da Vale. Mas vamos dizer o seguinte, a BTG, do dia para a noite ali, ela mudou muito a opinião com a Vale. Depois ali daquela questão do Guido Mantega e tudo mais, eles passaram a ser pessimistas demais ali com a Vale. Até então eles eram otimistas e mudaram de ideia, e eles meio que não gostam da Vale. Então uma análise um pouco enviesada, não que eu diga que é enviesada e imparcial, mas é que como a BTG já não gosta da Vale, é normal que se a Cosan compra a Vale, ela não vai gostar dessa compra, né? Vamos dar uma olhada no que a BTG Pactual comentou primeiro, depois a gente volta aqui para essa matéria para ir destrinchando mais coisas, tá? Bom, de antemão já digo que a BTG é uma das melhores casas de análise, na minha opinião, mas a gente não vai concordar com tudo. Eu não concordo com a visão que eles têm da Vale. E tudo bem, né? Talvez você concorde, talvez você ache que esse relatório é muito pertinente. Eu resumi aqui alguns pontos que ele falou da Cosan, que é desalavancagem mais lenta diante dos juros altos. Isso é fato, a gente está vendo juros que voltaram a subir, inclusive, ao invés de continuar a trajetória de queda, e isso causa uma desalavancagem que a Cosan já vem fazendo, eles pontuam isso no relatório, nós vimos também já nos resultados, só que ela é desacelerada, vai ser mais difícil desalavancar, vai demorar um pouco mais ali, né? E a Raízen, os resultados estão indo mais fracos na visão dele, mais fracos do que o esperado, na visão da BTG Pactual, e o desempenho aqui das ações da Vale, que estão sofrendo muito, né? A própria Vale ali com muita questão política. Enfim, diante de tudo isso, eles acabaram reduzindo o preço justo da Cosan de 30 para 23, uma bela de uma redução, mas eles alertam que o desconto hold é muito bacana, de 32% no momento que eles fizeram essa análise, há uma semana e meia atrás mais ou menos, e eles continuam recomendando compra da Cosan, mas eles alertaram esses pontos aqui, né? E a crítica aqui em relação à Vale é a mais forte. Bom, então vamos focar aqui nessa questão da Vale, né? Eles lembram ali que a Cosan comprou a Vale pensando na exposição ao minério, mas também com a opcionalidade da transição energética. Como vocês devem saber, o próprio minério de ferro é importante na transição energética, mas principalmente ali o cobre e o níquel, né? Então tem uma importância muito grande nessa transição energética, e a Vale foi avançando ali, está avançando nesses dois metais, e aí a Cosan adquiriu, já sim destacando esses pontos como muito importantes na tese da Cosan, né?
Como a administração da Cosan destacou, a validação da tese de investimento da Vale dependeria, dentre outros fatores, de sua capacidade de colaborar com os acionistas para impulsionar a eficiência operacional e desbloquear valor dentro da empresa. Na opinião da BTG, a Cosan ainda não foi capaz de realizar plenamente essa operação, com a governança se tornando uma área de preocupação recentemente. Na verdade, a preocupação que eu tenho de governança ali é a questão do governo se interferindo demais, né? De resto, realmente, a gente não está vendo uma coisa tão ativa, mas nós vimos ali, eventualmente, elas fazendo até algumas coisas juntas ali. Mas enfim, essa é a visão da BTG, que a Cosan está mais devagar aqui nessa parte de realmente fazer diferença na Vale, né? E do ponto de vista financeiro, a Vale diz que a Cosan teve retornos medíocres nesse investimento. Embora os dividendos ainda possam ajudar a financiar a participação, a perspectiva para o preço do minério de ferro e as contínuas ocasiões de consumo de caixa relacionada a Brumadinho e Samarco provavelmente dificultarão os pagamentos futuros. Bom, primeiro ponto. Brumadinho e Samarco não tem novidade. Alguém aqui não sabia que já tinha acontecido essas tragédias e que estamos em momento de ir finalizando aqui os acordos em relação a essas tragédias? Não tem novidade aqui. Outro ponto é que, assim, o minério de ferro ele é uma commodity volátil. Ele estava em dificuldades quando a Cosan comprou a Vale e ele simplesmente teve altas e baixas e não está desenrolando muito, mas é natural. Nesses ciclos aqui voláteis, é onde se faz a oportunidade, a Cosan comprou ali pensando no longo prazo, né? Eu tenho certeza que ela não pensou, vou comprar hoje porque daqui 2 meses o negócio está nas alturas. É assim mesmo o mercado. Enquanto isso, ela vai ganhando dividendos da Vale, embora tenha assim a parte da dívida, e nós já vamos dar uma olhada lá, tá? Mas de fato, eu não vejo novidades na questão aqui Brumadinho e Samarco, inclusive a empresa vem investindo bastante, eu confio muito que nunca mais vão ter tragédias como essa, e a tragédia que já aconteceu, é passado, agora trata-se de fazer os acordos, não tem novidade aqui. E minério de ferro é isso, é uma commodity, né? Não tem grandes novidades. É só ir acompanhando o que a gente vem falando sempre, inclusive temos notícias bem bacanas recentemente, pouco depois aqui da BTG lançar esse relatório, veio a notícia ali do pacote de estímulo chinês, que aí a Vale até vem dando uma alta aí, né? Bom, finalmente eles consideram uma estimativa de custo de oportunidade baseada no capital alocado para a Cosan para manter a estrutura de financiamento, calculamos um custo de oportunidade de 3,2 bilhões, traduzindo o investimento da Cosan uma perda econômica de aproximadamente 3,1 bilhões, números que eu não concordo de forma alguma, né? Primeiro que eles têm que explicar mais detalhadamente de onde eles tiraram esse número, né? Óbvio, custo de oportunidade, você pode ver dessa forma? Pode ver, mas de novo, a Cosan ela investiu no longo prazo, ela não investiu pensando em comprar a Vale e ela simplesmente pagar os maiores dividendos da história, os maiores retornos de cotação no prazo de 1 ano. Eu não vejo grandes novidades aqui também, tá? A não ser a única novidade daquele tempo para cá que talvez, vamos dizer, tenha surpreendido um pouco, foi o Brasil não ter ido tão bem ali na questão dos gastos e tudo mais, e a Selic está subindo agora. Não era para estar subindo, essa foi a grande novidade. Então fica realmente mais caro a dívida, e a desalavancagem fica o quê? Mais lenta. Mas assim, não vejo motivo para desespero. Então, de fato, essa estrutura aqui de financiamento que a Cosan fez para comprar a Vale tem um custo. Desde dezembro de 2022 está gerando um custo aqui CDI mais 1,25, e ela utiliza as próprias ações aqui, ó, da Compass e da Raízen, parte da posição dela, não é toda, para pagar esse custo dessa dívida. E até o momento tem praticamente pago. Aí a Selic vai subir um pouco, talvez descase um pouquinho mais, mas ainda está praticamente pagando. Então, os dividendos pagou aqui o próprio custo aqui da dívida. Ao mesmo tempo que ela está ganhando agora dividendos da Vale também. Esse dividendo da Vale é o que ela vai utilizando para ela mesma se desalavancar. Então, se a gente olhar nessa visão, é uma história de dividendos, uma história baseada em dividendos aqui, né? E aí, se você voltar os olhos, então, para a cotação da Vale, que não saiu do lugar, na verdade até caiu um pouco depois da compra ali da Cosan, você tem que se lembrar que a Cosan comprou a Vale via operação de proteção contra quedas também. No caso, a estrutura que ela escolheu foi o collar. E como você pode ver, nos investimentos, na participação da Vale, que ela fez a maior parte da compra protegida contra a queda, e aos poucos ela foi
tirando essa proteção e realizando o lucro dessa proteção. Como a gente pode ver aqui, a partir do 2T23, olha só, ela tinha 3,35% da sua posição colarizada. É um tipo de proteção contra a queda, não é a que eu uso no dia a dia, tá? Já vou explicar o porquê, mas é ali pertinente para Vale, que é onde menos vai ter risco de queda, inclusive, né? Então a gente vê ali 3,35 protegido e ela realizou o lucro aqui passando para 0,78 no T24. Depois para 0%. Ela eliminou totalmente a proteção contra a queda e foi uma história parecida com o que eu fui fazendo, só que a minha proteção era até de outro tipo. E olha só, a participação direta foi o quê? Aumentando. É bem parecido com o que eu faço. Então ela foi aqui realizando o lucro da proteção, só que no caso ela não comprou mais Vale ainda, né? No meu caso, ainda vou lá, uso o lucro da proteção e compro mais Vale ainda, né? Mas ela é uma empresa, ela tem que atuar um pouco diferente aqui. Então ela foi aqui reduzindo o lucro nessa proteção e fez no fundo. Então ela teve lucro, essa proteção que compensou boa parte da queda, porque sim, parte das compras que ela fez realmente estava ali exposta. O preço médio da Vale, dizem ali, que é cerca de R$67, né? Então ela hoje tinha lá no 1T 4,92% de participação, inclusive reduziu no 2T, foi a primeira vez que ela de fato acabou reduzindo, para 4,15%. Então ela reduziu um pouco a participação da Vale. Então talvez o que ela esteja falando ali é de repente reduzir um pouco. Na minha opinião, ela não deveria fazer isso, mesmo com essa alta das ações da Vale agora. Na minha visão, ela não deveria fazer isso, mas provavelmente deve estar falando de uma redução pouca aqui e não realmente vender as ações ali, ainda mais que está a um preço barato a Vale, mesmo com essa alta, na minha visão. Então eu vou exemplificar aqui para vocês um collar com a Vale, só que a Cosan fez um collar na Vale de longo prazo. Eu vou fazer aqui um de um mês só para a gente dar uma olhada como exemplo, tá? Então olha só, por exemplo, comprando a Vale a 63,67, comprando uma proteção a 62,05, ou seja, ela caindo abaixo disso eu não perco mais nada, enquanto eu limito minha alta em 66,55. Essa é uma estrutura de collar, não é a proteção que eu mais gosto, porque eu gosto de algumas que me dão um limite de alta bem maior, tá? E, enfim, é uma outra estrutura aqui, não vou adentrar muito, mas não, o collar não é uma das minhas favoritas. Mas, de qualquer forma, para uma empresa faz muito sentido, porque ela vai te proteger ali de uma forma mais, vamos dizer, previsível, né? Porque a ação poderia chegar a zero que você estava aqui protegido. Mas qual é a característica deste collar? Tá aqui, ó. Você não ganha mais quando a ação sobe a partir disso, mas também não perde quando ela cai abaixo disso. Aqui está, um lucro então máximo de 4,19, de novo, é porque eu peguei um mês, né? Por isso que os valores são baixos. Uma perda máxima de 2,85. O grande ponto, tá, pessoal? Esses valores aqui de real de mercado, tá? Peguei as últimas cotações aqui da proteção. Então, outro ponto é que essa proteção aqui ela não tem custo. Eu me limitei a R$78 e me protegi a R$76. Na verdade, eu tive um lucro de R$2 para me proteger. Eu posso ganhar mais do que perder, mas ainda assim eu posso perder se eu deixar para o vencimento. E aí que vem um grande se, né? Mesmo eu fazendo outros tipos de proteções, eu também não deixo a maioria das minhas proteções serem exercidas. Então o que acontece? Se a Vale deixasse para o fim, ou ela seria exercida aqui na queda, e aí ela só perderia 2,85, ou ela seria exercida na alta e só ganharia 4,19. Mas não é isso que acontece. Normalmente eu, e a Cosan também fez isso, de zerar essa proteção antes. O que quer dizer zerar? Essa proteção aqui não custou aqui R$76 e esse limite de alta R$78, o que vai acontecer se a Vale cair, despencar? Esses R$78 vão passar a valer quase nada e ela está vendida nisso aqui e ela pode recomprar esse limite, sei lá, um exemplo, R$2. E aí ela já embolsou um lucro aqui, vendeu a 78, comprou a 2, e esse aqui que ela comprou a 76 está comprada, esse negócio aqui vai valer muito, porque a Vale caiu, então não está mais valendo 76, está valendo, sei lá, R$200. Estou falando números totalmente aleatórios, tá? Então, ela realizou um lucro nessa proteção. E aí ela vai utilizar esse lucro, bom, ela só utiliza o lucro. Eu, no caso, eu gosto de utilizar o lucro para comprar mais ações. Mas, de novo, atenção, eu não uso o collar, tá? Eu uso outras aqui que eu acho que é mais pertinente para quem é buy and hold, mas enfim, não quero confundir muito vocês.
Essa aqui é um Cola falando bem rapidinho, né? Lembrando que quem quer realmente saber operar com opções, eu tenho o meu curso de opções. Lá no meu curso de opções eu vou te ensinar detalhadamente como é que funciona o Cola, eu tenho umas 3 aulas só de Cola e vou também te ensinar outras estratégias de proteções, como você se desfaz, como você rola ela para outro mês, enfim, são várias estratégias, é importante que você não saia se protegendo contra quedas sem ter uma estratégia, que aí não vale a pena, né? Mas você também pode comprar os meus 2 cursos de uma só vez, aí você tem o curso de opções e o meu curso de investimentos, aí você vai aprender a ver balanço patrimonial, análise fundamentalista e tudo mais, link na descrição do vídeo. Bom, então a gente já vai voltar ali para a matéria, mas concluindo, acho que deu para entender a questão da dinâmica dos dividendos, né, e da questão da cotação, óbvio, né, que para a empresa talvez fosse realmente melhor que as ações continuassem a subir, que tudo fosse maravilhoso. Para nós acionistas, nós ainda temos uma compensação que quando cai a gente vai lá e compra, né, mesmo em meio a ruídos. Mas óbvio que a coisa não queria questão de governança com o governo ali atrapalhando, ela não queria todo esse enrosco com a Vale, ela queria que só desse bom, mas enfim, o mercado é assim, ela comprou pensando no longo prazo, ela continua recebendo dividendos e paciência. Boa parte da queda ela realizou o lucro nas proteções, que foi bacana pra caramba, agora se ela vender neste momento agora, já estaria realizando um lucro de fato ali, porque está um pouco abaixo do preço que ela pagou de 66, né? Enfim, então essa é a dinâmica. Eu não venderia se fosse a Cosan, manteria a posição do jeito que está agora. Bom, então a gente já vai voltar para a matéria, mas vamos falar agora da Raízen. Será que a Raízen vai vender ali a participação que ela tem na Argentina? Bom, a gente tem aquela dinâmica que ela não consegue tirar dinheiro ali há 3 anos naquele governo anterior da Argentina, de esquerda. A gente está até vendo aqui que depois que ela comprou a frente ali na Argentina, a Argentina entrou numa espiral da morte, eles até falam que é a espiral da morte, né? Com aquela mentalidade burra da esquerda argentina, ferrou com o país, né? Mas o Milei está colocando as coisas no lugar. E aí, talvez exatamente por isso, tenha essa expectativa de realmente ter uma oportunidade a Raízen de sair da Argentina. Mas a grande pergunta que eu faço é, será que realmente vale sair da Argentina? E se tudo voltar ao normal finalmente, né? Está voltando ao normal, será que não é bom dar tempo ali e ter paciência? Porque as margens na operação argentina são boas, tá? Porque os postos na Argentina, eles funcionam ali de forma, vamos dizer, verticalizada, não tem essa dinâmica absurda aqui no Brasil de concorrência, de postos bandeira branca, então tudo isso facilita um pouco. Então olha só, aqui está a margem EBITDA ajustada por volume de vendas, 122 aqui no Brasil e por EBIT 76. Olha só na Argentina, 342 por EBITDA e no EBIT 226. Então na minha opinião, cara, passou por um momento tão difícil, eu tentaria acreditar mais na Argentina. Se fosse decidir alguma coisa, eu decidiria ali mais para o fim do governo Milei, porque o governo Milei tem feito ótimo trabalho na Argentina. Então, na minha visão, é aproveitar o bom momento. Bom, mas voltando aqui na matéria, olha só a frase de fato da Cosan observamos continuamente as melhores oportunidades de desalavancagem e segue comprometida para a otimização na alocação de capital, principalmente em um cenário de altas taxas de juros e um ambiente macroeconômico desafiador. Isso tudo pode se encaixar com uma outra história, um outro storytelling. Eu posso falar que ela não quer vender a Vale, eu posso falar que ela quer fazer o IPO da Moove. E isso sim nós temos certeza que ela está fazendo ali, está levando à frente. Então, por que não essa desalavancagem via IPO da Moove? Para mim faz muito mais sentido, tá? E a questão aqui de observar muito bem a otimização, a alocação de capital, eles mesmos já falaram, eles não vão comprar nada a não ser recompra de ação. Então, recompra de ação, IPO da Moove, eu não encaixaria aqui a venda da participação ali na Vale, tá? Mas óbvio, eu não posso garantir isso, ninguém tem certeza, é um fato ali que não é oficial, aquela fala do pessoalzinho lá, né? Bom, enfim, eles comentam aqui, né, exatamente do possível IPO de lubrificante e gás, e aí eles falam que a alavancagem da Cosan cresceu muito nos últimos anos, assusta um pouco o investidor e é necessário que eles vão aí atrás dessa desalavancagem. O IPO, para desalavancar, eles comentam que o IPO ajudaria a empresa a desalavancar com esse ciclo de alta taxa de juros. Provavelmente não tem espaço para isso agora, o que dificulta o cenário. Eu diria que não quando se fala dos Estados Unidos. É lá que o IPO da Moove está acontecendo. Aí sim, como eu já disse para vocês, a Compass não deve fazer o IPO agora, porque a Compass, o IPO seria no Brasil. Não faz sentido ela fazer o IPO da Compass, que é uma empresa com uma receita Brasil, né?
fazer lá nos Estados Unidos. O pessoal não ia querer muito provavelmente. Então, na minha visão, a Compass sim, tem que esperar uma janela de IPO melhor. Agora vai vender na mínima ali, né? Não tem nexo. Mas a Moove, pô, os Estados Unidos tá um pouco alto o juros, tá, mas tá caindo a taxa de juros e a bolsa tá subindo, tá todo mundo na euforia. É o momento perfeito para fazer o IPO da Moove. Eu até já havia mostrado para vocês toda a dinâmica aqui da venda da IPO da Moove, né? Olha só, nós temos a Cosan valendo 24,64 bilhões de mercado, ela tem uma participação de 70% ali na Moove, baseada em múltiplos ao qual as mesmas empresas do setor ali são negociadas, nós teremos 9,8 bilhões de valor desses 70% aqui que a Cosan tem, né? Mas o pessoal, os analistas levantaram esses múltiplos e também falaram, ó, mas em relação ao IPO, pode ser que tenha um desconto aqui e tal, né? Aplicando esse desconto, nós teremos 7,84. Então, olha só, representa 31,8% do valor de mercado da Cosan. Olha que maluco, apenas uma participação. Mas ela não vai vender tudo, obviamente. Então, imaginando que ela vai vender 30% do que ela tem, ou seja, 21% da Moove, passando sua participação de 70 para 49, nós teremos esses valores aqui, ó, 11,9 múltiplos de mercado, ou aquela questão dos analistas ali que falam do IPO e tal, 9,5%, né? Então, bastante coisa, 2,35 bilhões. Se você comparar com o endividamento de 17,3, olha só, é um valor bacana aqui, né? De 17 a 3,6, aí depende de como você imaginar. Uma outra visão que eu queria mostrar para vocês é o valor da participação que ela tem na Vale. Ela tem tudo isso de ação, cotada a isso, vale 11,3 bilhões, né? Olha só, é quase aqui o valor, quase não digo, mas não tá tão longe do valor do endividamento dela, realmente ia melhorar bastante. Só que se a Vale cai, por exemplo, a 55, vai para 9,7, uma perda de 1,6 bilhão praticamente. Então você vê que tem uma volatilidade grande aqui ficar pensando dessa forma. Na minha visão, se ela tiver uma visão de longo prazo, simplesmente fica lá tranquilinho com a Vale e vai ganhando dividendos, que a Vale é uma boa pagadora de dividendos. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Não se esqueça do like, sua inscrição no canal. Um abraço, até o próximo. Valeu!